Bom dia, graça e paz. Muito bem-vindo aqui ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse domingo que Deus nos deu para refletirmos na Palavra de Deus. Encontramos na Palavra de Deus o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, o alimento espiritual. Jesus nos ensinou isso, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dele, da boca dele. E cremos que a palavra de Cristo está registrada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E é por isso que nós, como povo de Deus, nos colocamos diante da palavra dele para podermos ouvir o que ele tem a dizer para nós. E hoje eu gostaria de abordar um tema com você sobre igreja. Há uma ideia muito importante nas Escrituras, um tema que percorre toda a Escritura, toda a Bíblia, que é o tema de Deus, o Criador, aquele que formou o homem, formou a mulher, aquele que nos criou e criou o universo, criou os céus e a terra. Esse Deus Criador deseja compartilhar a sua presença conosco. Ele deseja estar conosco, habitar conosco. Esse é um tema muito importante das Escrituras. Desde o começo, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele criou também um jardim no Éden. Colocou o homem ali e passeava pelo jardim, habitava naquele jardim com o homem. Esse relacionamento foi quebrado pelo pecado. Mas Deus então volta a esse tema quando ele ordena que o povo de Israel construa um tabernáculo, uma tenda grande, de acordo com o que Deus projetou, de acordo com as medidas e todos os critérios e detalhes que Deus ordenou, porque é ali naquela tenda que ele tem um encontro com a nação de Israel. Deus então vem habitar naquela tenda e aquela tenda é montada e desmontada no deserto e Deus caminha junto com o povo. Você tem esse mesmo conceito quando Salomão construiu o templo. E a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo no dia da apresentação, da inauguração do templo. Novamente Deus vem habitar naquele espaço, dizendo que Ele quer comunhão, Ele quer estar junto com o seu povo. Então, Deus da Bíblia é um Deus de comunhão, é um Deus de presença, é um Deus que quer estar com aqueles que Ele ama e com aqueles que querem a sua companhia, que querem a sua presença. E nós vemos isso de uma forma muito mais magnífica, esplêndida, sobrenatural, quando o próprio Filho de Deus se encarna. E agora o próprio Cristo, o Messias Rei, Jesus de Nazaré, aquele que foi gerado pelo Espírito, ele vem habitar. E é isso que João fala no Evangelho, que aquele que era Deus veio habitar entre nós, veio existir, veio morar aqui. Veja como Deus quer morar entre nós, como Ele quer a nossa companhia, como Ele deseja compartilhar conosco a sua presença. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus, a Bíblia diz que Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar na igreja, Ele vem reunir um povo, congregar um povo, vem formar um povo. E é no meio desse povo que Deus mora, no meio desse povo que Deus se manifesta,
agora por meio do Espírito Santo. Então, Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que quer estar presente conosco. E Ele busca realizar esse projeto, esse desejo dele, esse alvo dele conosco. Por isso que nós somos uma igreja que nos reunimos. Por quê? Porque nos reunimos para adorar ao Deus que está presente. Nos reunimos para orar a um Deus que está presente. Reunimos-nos para podermos glorificar, exaltar aquele que está presente conosco. Ele disse isso. Por meio de Jesus, nós somos informados, nós somos presenteados com a promessa de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação, até o fim. Mas neste mundo caído, neste mundo quebrado, neste mundo afetado terrivelmente pelo pecado, pela desobediência, numa sociedade que não deseja Deus, não deseja a companhia de Deus, numa sociedade que rejeita os valores de Deus, que ignora a presença de Deus, que ignora o convite de Deus para uma comunhão, essa sociedade vive em guerra, vive em distúrbio. É uma sociedade que vive oprimindo e sendo oprimida. Uma sociedade que acalenta o egoísmo, que acalenta a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a imoralidade. É isso que a Bíblia fala. Não é que as pessoas saiam por aí fazendo isso. Mas é só você abrir a página do jornal, da revista, você assistir um jornal e você vai perceber, você sabe disso, quanta violência, quanta maldade, e isso é o que nós ficamos sabendo. E isso é o que chega até nós. Mas há muita coisa que não chega, há muita maldade. Portanto, o convite de Deus para a nossa vida é termos comunhão com Ele. Agora, esse povo de Deus, a igreja de Deus, esse povo que vive e quer viver na comunhão com Deus, muitas vezes é incompreendido, muitas vezes é até perseguido, muitas vezes ele é rotulado como fanático, como intolerante, como alguém que ainda vive na Idade Média, como alguém retrógrado, que não é progressista, que não avança, mas que ainda vive preso a uma certa moralidade que já é ultrapassada. Há muitas formas de combater a igreja hoje em dia. Mas eu gostaria de dizer para você hoje que o Deus que chamou a igreja, o Deus que criou a igreja, o Deus que levantou a igreja, que estabeleceu a igreja, Ele permanece presente com a igreja. E Jesus disse, edificarei a minha igreja. Ele disse isso, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Hades não prevalecerão. Essa igreja, Paulo diz que é mais que vencedora, por meio de Jesus, por meio daquele que venceu a oposição, venceu a injustiça, venceu o mal, venceu a morte, ressuscitou. Então esse Cristo está presente na igreja. Jesus está presente, o Espírito Santo está presente. Portanto, nós temos aqui nesse mundo o desafio de continuarmos a caminhada, a jornada da fé, de seguirmos a trilha que Jesus deixou, de seguir as pisadas de Jesus, de seguir o exemplo de Cristo. O próprio Cristo disse isso. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão tribulações. No mundo vocês serão perseguidos. No mundo vocês serão incompreendidos.
No mundo vocês serão até rejeitados, como eu fui. Mas se fizeram isso comigo, Jesus disse, imagina o que eles podem fazer com vocês. Mas ele prometeu estar presente. Presente. Independente da situação, independente da circunstância, independente do momento histórico que a gente vive, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão presentes com a igreja, com aqueles que fazem parte do povo de Deus. E isso é muito claro. Por exemplo, eu quero ler para você aqui um texto da Bíblia que está em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 12, que diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Já lá no início da igreja, o apóstolo Paulo orienta a igreja no sentido de que nós aqui temos uma batalha, temos uma luta a ser travada. Mas essa luta não é contra pessoas. Essa luta não é uma luta que você alcança a vitória se armando até os dentes. Não é uma luta em que é para abater o outro. Ao contrário, é para amar. Mas é uma luta contra poderes, potestades, contra ciladas do diabo, é luta contra dominadores deste mundo. E isso é por meio de ideias, por meio de conceitos, de filosofias. É uma luta que é travada. É uma luta diária, em que há muitas ciladas, em que há muito argumento contra aquilo que Cristo estabeleceu. Então, aqui nós vemos esse chamado a uma luta, essa convocação a uma batalha. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, escrevendo a Timóteo, ele disse: combati o bom combate. Ele sabia que estava combatendo um combate, que estava numa luta. Às vezes os crentes ficam surpresos com as coisas que acontecem. Eles se surpreendem. Como que pode isso? Olha agora isso, olha agora aquilo. Mas nós estamos numa luta. E essa luta tem que ser travada com coerência, com fé, com discernimento, com sabedoria. Essa luta tem que ser travada com oração. Essa luta tem que ser travada com confiança naquele que já venceu. Então o crente não precisa ficar apavorado, assustado com as coisas que estão acontecendo, porque a palavra de Deus já nos orienta. Estamos numa batalha, estamos numa luta, estamos numa guerra espiritual. Agora, isso aqui que Paulo está dizendo, Pedro repete. Então nós entendemos que a igreja é esse povo, essa nação, essa família de Deus que está vivendo num mundo caído, que no geral ignora Deus, que no geral é alienada de Deus, que no geral não quer viver de acordo com a presença de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Portanto, na teologia, nós designamos a igreja como uma igreja militante, uma igreja que batalha, uma igreja que é um exército, uma igreja que se opõe àquilo que é contra Deus, aquilo que é contra o caráter de Deus, mas não com violência, não com armamento, não militarmente falando, mas se opõe
espiritualmente, se opõe colocando a sua vida na presença de Cristo e vivendo de acordo com a vontade de Cristo. Essa é a oposição da igreja. Então a igreja é militante, é uma igreja que lança luz onde há trevas, é uma igreja que é sal, é uma igreja que se posiciona diante de certas circunstâncias que tentam esvaziar as ideias, a mensagem de Cristo, distorcer a mensagem de Cristo. Portanto, nós somos convocados e chamados para essa batalha, para sermos uma igreja militante. E às vezes você se sente cansado, você se sente frustrado, às vezes você se sente atingido nessa batalha. Muitas vezes a gente se sente pequeno diante da batalha. Muitas vezes nos sentimos frágeis e vulneráveis diante da batalha. É verdade. Não é? Parece que o mal está ganhando. Há uma expressão que às vezes as pessoas usam para dizer, parece que a gente está enxugando gelo. Mas não é verdade. É interessante que Jesus falou sobre isso, ele disse, olha, o meu reino é como fermento na massa. Você põe o fermento e você espera. E o fermento vai agindo dentro da massa e quando você percebe, a massa cresceu. Então o reino de Deus é assim, ele está aqui, ele está agindo na humanidade, ele está agindo nesse mundo. Só que muitas vezes a gente não percebe, mas ele está influenciando vidas, influenciando pessoas, ele está transformando pessoas. Por isso, nós somos chamados a permanecer, a perseverar na fé. Somos chamados a continuar nessa batalha. Somos desafiados a colocar a nossa fé totalmente na palavra, a crer nas promessas, crer no que Jesus disse. Por isso, mais um texto que eu gostaria de ler com você aqui, que é 1 Pedro 1, do verso 3 ao verso 7, que diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então o apóstolo Pedro, escrevendo a uma igreja que está vivendo debaixo de perseguição, uma igreja que está fugindo, que está se deslocando para um outro lugar em que não há ameaça, uma igreja que deixa para trás muitas lembranças, muitas coisas, muitos bens materiais, uma igreja perseguida. Pedro escreve a essa igreja e ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. A nossa esperança é viva, não é morta. A nossa esperança é verdadeira. E que esperança é essa? Pedro diz que a esperança que é receber aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Quando Cristo for revelado. Então essa igreja militante,
É uma igreja que está aqui batalhando, perseverando, lutando, até Cristo ser revelado. E quando Cristo for revelado, ou seja, quando Cristo voltar, então nós, aqueles que não perderam a fé, aqueles que permaneceram firmes, aqueles que suportaram as tribulações, as provações, esses receberão a herança. Esses receberão a vitória, a glória, que está preparada na eternidade. Portanto, a igreja caminha olhando para frente, olhando para o futuro. A igreja caminha olhando para as promessas, para aquilo que Deus vai realizar por meio da revelação de Jesus. Então, essa igreja, quando Cristo se revelar, ela não será mais uma igreja militante, mas será uma igreja triunfante. Uma igreja triunfante. É aquela igreja que foi fiel até o fim. Muitos que participaram da igreja já se tornaram triunfantes. Já estão com Cristo. Estão aguardando o retorno de Cristo, a revelação de Cristo. E muitos aqui, como eu e você, ainda continuamos militantes, continuamos lutando, continuamos batalhando, continuamos enfrentando as dificuldades, enfrentando os desafios, enfrentando as tribulações, as provações. Pedro diz, para que a nossa fé se comprove que é genuína. Quando uma fé é genuína, ela fica firmada em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias. É isso. Então somos chamados para sermos uma igreja militante, mas também temos a promessa de quando Jesus voltar, seremos então uma igreja triunfante. O perigo é que muita gente acha que já é triunfante agora. E elas não compreendem muito bem as tribulações, não compreendem muito bem as adversidades. Há muita gente achando que já está triunfante, já está triunfando sobre tudo. Mas o que nós cremos é que pela fé, nós continuamos militantes, batalhando, até o dia em que Cristo retornar. E então a igreja, que é militante, será chamada de igreja triunfante. Apocalipse 22, verso 12, diz assim: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Palavras de Jesus. Eu volto em breve. Algumas pessoas até tiram sarro, né? Algumas pessoas ironizam isso. Volto logo? Já se passaram 2000 anos. Pois é, o tempo de Deus, o tempo do calendário de Deus é diferente do nosso. Deus não é ansioso, Deus não é afobado. No tempo certo, no momento certo, Cristo se revelará novamente. Cristo voltará. Ele disse isso, né? Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo. Ou seja, ele recompensará a cada um de acordo com o que ele realizou, de acordo com as suas obras. Então, salvação na Bíblia tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a graça. Cristo nos convida, Cristo nos chama, Cristo prepara a salvação, Cristo realiza a salvação e Ele nos oferece essa salvação gratuitamente. Pela fé, tomamos posse dessa salvação. Pela fé, entramos na salvação. Pela fé, recebemos a salvação. Esse é um aspecto da salvação. O outro aspecto é que a salvação depende da perseverança, depende de sermos fiéis até o fim.
A salvação depende do posicionamento da pessoa diante daquilo que Cristo oferece para ela. Ele precisa continuar crendo, continuar batalhando, ele precisa seguir em frente. A pessoa precisa ser militante, decidir no seu coração que não vai abrir mão da palavra de Deus, da palavra de Cristo, das promessas de Deus. Sendo assim, ela é fiel até o fim. Mas ainda nisso, Pedro disse aqui que Cristo nos protege. Sim, Ele protege a nossa vida, Ele protege a nossa fé, Ele nos protege na batalha, Ele nos protege diante das tribulações e das adversidades. Portanto, meu desafio para você hoje é: busque o Senhor, fique firme, não esmoreça, não recue, não desista da batalha, não desista da fé, não retorne, mas siga em frente, mesmo fraco, mesmo vulnerável, mesmo muitas vezes sem entender o que está acontecendo. Permaneça fiel, permaneça firme, porque você faz parte da igreja militante e se perseverar até o fim, faremos parte, você e eu, da igreja triunfante. E a promessa de Jesus é essa: eu voltarei. Eu voltarei. Se Ele promete, Ele cumpre. Amém? Não sei qual é o momento da vida que você está vivendo hoje, mas a palavra do Senhor para você é: permaneça militante, permaneça batalhando, permaneça firme, seguindo o caminho da fé que Jesus apontou para nós, seguindo o caminho da salvação que Cristo realizou para nós, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Siga em frente e você vai triunfar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar ao nosso coração nesta manhã. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está presente. O Senhor é um Deus que quer estar presente conosco. O Teu desejo é esse, Pai. E durante os séculos, o Senhor tem preparado um plano e tem se manifestado aqui para que nós possamos compartilhar a Tua presença, possamos experimentar a Tua presença. Eu oro, Deus, para que a Tua presença agora esteja com essa pessoa, com esse irmão e irmã, com esse amigo, com essa amiga, com essa pessoa que está sofrendo, que está precisando da Tua presença, Senhor, que está precisando da Tua companhia, Pai. Eu oro para que o Senhor esteja presente na vida dessa pessoa, que ela não só creia, mas que ela perceba que o Senhor está presente, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor nos abençoe nessa batalha espiritual, nessa batalha contra o mal que nós temos aqui, Senhor. Na batalha contra um inimigo espiritual que quer armar ciladas para nós, que quer derrubar-nos, que quer acabar com a nossa fé, que quer fazer a gente desistir do caminho, da jornada, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, repreenda, Senhor. Dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos perseverança, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar com passos firmes, Senhor, no caminho da salvação. Oramos, Deus, pela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está pensando em desistir, em voltar atrás, Senhor. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor revigore a fé, revigore, Senhor, a perseverança, a paciência diante da tribulação, Senhor. Pedimos força, Senhor, pedimos graça, pedimos a Tua ajuda, Pai, pedimos a Tua proteção. Pedimos que o Senhor sempre caminhe conosco, Pai, e que a gente deseje, Pai, no nosso coração, a Tua presença conosco. Como disse Moisés, Pai, se o Senhor não for conosco, então a gente não vai se mover, Pai.
Por isso a tua companhia, Senhor, por isso a tua presença faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. E nós oramos para que a tua presença seja sentida, seja percebida pela tua igreja, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e oramos, Pai. Queremos orar em especial pela nossa querida irmã Rita, Pai, pela sua família. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua proteção, pedimos o teu consolo, pedimos, Senhor, a tua presença, pedimos, Senhor, a cura, Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos e pedimos, Pai. Que a tua presença esteja naquele lar, Pai, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Essa é a oração que fazemos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por esse momento abençoado em que a palavra de Deus mais uma vez fala conosco. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, perseverante, firme nas promessas de Jesus. Amém? Quero pedir a você que se você gostou da mensagem, se você entendeu que a mensagem ela está baseada na palavra de Deus, que você possa compartilhar essa palavra, levar essa palavra adiante a outras pessoas que talvez estejam desanimadas, talvez pessoas que estejam se sentindo desamparadas, que elas possam compreender que Deus é um Deus que quer estar presente conosco. Ele fez o seu plano para que nós pudéssemos estar com Ele. Amém? Compartilhe. Fale de Jesus, fale do amor de Cristo para aquelas pessoas que você ama e que você conhece. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe e fique na paz de Cristo Jesus, o Cristo que em breve voltará. Amém.